tava vendo, ficando no tema do Covid também. A galera que teve, que eles chamam de Covid longo, né? Que é Long quando vai COVID, ser sim. internado, né? E tudo mais. Que a recomendação para voltar à prática de exercícios é ir no médico e tudo mais. Queria que a gente na conversasse verdade- um pouquinho sobre Covid e volta. Eu queria primeiro fazer esse enfoque. Peguei, fiquei bem zoado, vou voltar à atividade física. O que já se tem, assim, sobre esse assunto. Isso já se tem muito claro, tá? Beber E... alguma coisa? A breja eu errei, Thales. A gente toma Quer depois do seguir programa. com o Breno? Ah, depois a Quer gente toma. cerveja? Eu tento abrir, quer? Pode ser. Eu ia fazer esquema aqui, pá, mas eu achei que ia ser Não, muito fique sapatão. Mas, Aí eu fiquei de boa. entendi. Não tem problema. Nosso público, ele é... GLBT, que Com mais? certeza. Mas vamos lá. Vê se não tá quente também. Ah, rapaz. Ixi, Bateu no teto. Fez caca. Ele quebrou a garrafa. Mas a gente nunca fez caca aqui no programa. Tá ao vivo, Puta, fica aí, eu pego uma não, coisa. Não precisa, já que você quer, o copo? Só pega um copo. Depois limpa. Ai, será? Eu tô nervosa. Não, mas... Já deu certo. Já foi, já parou. Bom, vai ficar com um belo colarinho. Excelente. Vê se obrigado. tá quente, doutor Não, não Thales. tá quente. Não? Você quer uma? Eu quero, mas eu quero que você sirva da mesma maneira que você serviu a dele, por Já favor. pega um copo aí. É melhor não. Melhor não. Depois você vai reformular essa pergunta pra eu fazer o corte. Ah, meu Deus do Você céu. vai fazer a pergunta, vai ter esse monte de coisa. É ele vai lógico, essa é a beleza do programa ao vivo. O nosso público tem que ver que nós somos humanos e vulneráveis, suscetíveis a erros. Ah, caralho! responder. Segura o copo aqui pra mim. Mas por que tá explodindo? Porque você tá batendo muito forte? Porque ele tá agitando um pouquinho. Pessoal, essa é a beleza do ao vivo, né? Espera um pouco. Bom, vamos lá. Vamos Desculpa. lá. Imagina. Não tô pedindo desculpa pra você, não. Imagina. Grosso, agora foi, Eu vou agora foi a minha reformular vez. a pergunta, então. Vai. Doutor Thales, pensando em quem pegou o Covid, ficou com sintomas intensos, né? Teve problema respiratório e tudo mais. Como é que é esse retorno à atividade física? Como tem que ser feito? Então, essa é uma questão que começou a ser discutida já lá em 2020, né? Logo quando começou o início. Covid, as coisas estavam meio incertas, mas do meio do ano para frente já começou a se discutir muito isso, principalmente porque a gente tinha Tóquio 2020, né? Até então. Então, muitas questões começaram a ser levantadas, principalmente porque tiveram atletas que ficaram muito mal, né? Eles ficaram muito sintomáticos. E alguns atletas começaram a apresentar algumas repercussões cardiológicas, principalmente inflamação no coração, chamada de miocardite. A miocardite é um dos grandes problemas que se tem na cardiologia do esporte, um dos grandes medos que se tem. Por quê? Porque ela aumenta o risco de morte súbita. Tá? Eventos de parada cardíaca durante o exercício, como aquele infeliz, por exemplo, recente, e vários outros, né, que estão havendo, mas aquele exemplo infeliz recente do Eriksen, que é o jogador de futebol da Dinamarca, na Eurocopa. O caso dele não foi miocardite, até onde a gente sabe, mas o desfecho acaba sendo aquele, parada cardíaca. Tá? E qual que é o problema disso? O problema é que você precisa monitorizar esse tipo de situação antes que aconteça, né? Parada cardíaca é o tipo de evento que ninguém quer ter. Nem o médico, nem o cara da televisão, nem o atleta, nem ninguém, tá? Não é bom pra ninguém, é claro. Então, começou a se chamar muito atenção para se o Covid realmente causaria estatisticamente um aumento dessas alterações cardiológicas. E o que a gente sabe hoje é que sim. Voltando um pouco antes do Covid, infecções virais de uma forma geral, alguns tipos de vírus e vírus comuns, tá? Que nós encontramos, enfim, no dia a dia, enfim, períodos sazonais, eles já são conhecidos por aumentar a chance de você ter miocardite. É por isso que aquilo que todo mundo faz de errado e que não deveria fazer
treinar doente não existe. Não se pode treinar doente, tá? Quando eu digo doente, infecção ativa. O que é infecção ativa? Febre ou período gripal. Tá? Você não pode treinar gripado. Por quê? Porque você não sabe, na maioria das vezes, que tipo de vírus que você está. E existe uma grande gama de vírus que aumentam a chance de você ter miocardite. Qual o problema de você treinar? Quando você treina, você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a circulação do vírus e você aumenta a chance de causar a miocardite. Se em repouso essa chance já é grande, treinando é maior ainda, tá? E de repente você já desenvolveu uma miocardite neste período de infecção ativa e você treina, você pode ter um desfecho desfavorável, que é uma parada cardíaca, né? Uma arritmia e uma parada cardíaca, tá? Então foi visto que o Covid, ele realmente, vários estudos começaram a ser feitos, começaram a pegar vários atletas, averiguar atletas que tiveram problemas cardíacos, e existiram estudos que averiguaram atletas que pegaram Covid independente de ter tido problema ou não, ter tido sintoma ou não. Fizeram exames e viram que uma parte, mesmo sem sintomas assintomáticos, tinha miocardite. Vários estudos foram feitos em vários locais do mundo. Esses estudos foram unidos e foi visto que o Covid, de uma forma geral, ele tem um risco maior do que até outros vírus de desenvolver miocardite. Por isso que... Você acha que todo mundo que pegou tem que fazer exame de coração? Aí que eu vou chegar. Foram realizados vários protocolos. Os protocolos iniciais, com certeza, eles eram mais conservadores. Então, a gente não sabe muita coisa, vamos fazer fazer em todo mundo. Né? E aí a gente foi entendendo um pouco da dinâmica disso. E como é que funciona. Hoje, o indivíduo ele é sempre separado em praticante de exercício físico recreacional ou atleta de alto rendimento, tá? O indivíduo que faz esporte de maneira recreacional, se ele pegou Covid e foi assintomático ou teve sintomas leves, ele deve passar no médico, tá? A diferença é que tipo de exames a gente pede para esse indivíduo, tá? Então, um indivíduo recreacional que não teve sintomas, por que a gente pede normalmente um eletrocardiograma? Faz o exame físico, avalia o atleta, tira a história, porque às vezes ele fala que teve sintomas leves, na hora que você vai tirar a história, tem um sintoma ou outro que te dão uma dica um pouco diferente, de que talvez você tenha que ser um pouco mais cuidadoso, tá? Então, o ideal é que todo mundo que teve Covid vai voltar a praticar exercício físico, principalmente os de moderada a alta intensidade, que não sejam atletas, eles procurem um médico para fazer pelo menos uma avaliação física e normalmente o médico vai pedir um eletrocardiograma. Se o médico sentir alguma coisinha diferente, avaliar alguma coisa diferente, tiver alguma alteração no exame físico ou o eletro indicar alguma alteração sugestiva de alguma alteração cardiológica, você prossegue para a investigação, vai pedir outros exames, normalmente ecocardiograma, etc. e tal. Para o atleta que teve recreacional ou de alto rendimento, que teve sintomas graves, você vai pedir mais exames. Você vai pedir um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração para avaliar a estrutura, e vai pedir o teste de esforço. Por quê? Porque a gente sabe que sintomas graves, provavelmente ele teve uma carga viral maior, uma circulação maior, e existe maior risco estatístico avaliado pelos estudos dele ter tido alguma complicação cardíaca, tá? A gente está falando do atleta recreacional. Por que muda para o atleta profissional? Simplesmente porque o risco no atleta profissional é sempre maior. É mais alto. Né? Pela característica do esporte. Tá? E aí é claro que você estando em centros de alto rendimento, tendo recursos, o intuito, né, acaba sendo que você seja mais cuidadoso ainda. Então, normalmente, mesmo para atletas que tiveram sintomas leves ou assintomáticos,
você costuma pedir um teste de esforço e um ecocardiograma. Não são todos os lugares. Pelo protocolo, teoricamente, você não precisaria. Mas, tá? né? Existem diversos protocolos, tá? O americano, o europeu, o brasileiro. O brasileiro ele é um pouco mais conservador. Mas a gente acaba seguindo o brasileiro, porque é o nosso, que atletas profissionais, você acaba pedindo teste de esforço, pelo menos. E aí, se o atleta ele teve sintomas moderados a graves, você acaba pedindo outros exames, inclusive ressonância miocárdica, que é quase o principal exame para você avaliar direto a miocardite. Por que você não faz ressonância para todo mundo? Porque a ressonância miocárdica ela tem injeção de contraste, é um exame super caro e pouco acessível, né? Então, e claro, ela não é necessária para todos os casos. Então, você escalona com outros exames. Mas, de uma forma geral, se você teve Covid, você precisa passar em avaliação médica. Ah, Thales, você não está exagerando? Não. Não, por quê? Porque nós observamos muitos indivíduos assintomáticos que vêm com alteração do exame. E qual que é o problema? O problema é que pode não dar nada hoje, pode não dar nada daqui a um mês, pode não dar nada daqui a 6 meses, mas eventualmente essas pequenas alterações, se elas forem indicativas de miocardite, podem desenrolar um desfecho. Mas essas pequenas alterações, elas vão continuar? A miocardite, o que ela é? Ela é uma inflamação do músculo do coração. O problema da miocardite é que toda miocardite ela lesa a musculatura do coração e a musculatura do coração ela não se refaz. Então ela gera ali uma cicatriz, uma fibrose. Você já teve o coração partido? É uma forma diferente de um coração nunca partido, mais volta, mas ele nunca mais volta da mesma forma. Tá? As cicatrizes elas nunca mais vão embora. E o problema de ter uma cicatriz no músculo cardíaco é que o estímulo elétrico ele passa pelo coração, pelos feixes nervosos, mas também de célula a célula. E se você tem um pontinho onde você não tem célula, você tem fibrose, você gera uma alteração nesse impulso elétrico. Essa alteração no impulso elétrico, ela pode atrapalhar o ritmo normal do coração e gerar um descompasso que vira uma arritmia, e essa arritmia pode gerar uma parada cardíaca, pode progredir para uma parada cardíaca. Porra. Nossa, gostei muito E é da terrível. explicação. Não sabia de nada disso. Gostei, mas eu fiquei triste. Vou ter que fazer, Eu também, vou ter que mas fazer eu já exame. tenho que fazer, eu fui na gineco, eu tenho que fazer todos os exames. É o tipo de coisa que parece, no começo... Assim, parece exagero, né? No começo, A gente tem mania, muitos, né? Eu também sou meio... Tem, enfim, um cara meio famoso aí, do CrossFit, médico, que principalmente em 2000... Famoso do CrossFit. Enfim. Em 2020, 2021, ele postou que... E vários outros, tá? Não só ele, vários outros médicos, enfim, de uma forma geral. Não, é um absurdo, isso vai impedir que as pessoas façam exercício. Só que a gente não pode encarar as coisas dessa forma, tá? Se a gente relevar riscos aumentados, a gente está sendo negligente, tá? Então, se a gente sabe que tem uma condição que aumenta consideravelmente o risco de indivíduos comuns ou de atletas terem uma alteração que pode ser fatal, né? A gente não está falando de um probleminha, uma lesãozinha que pode ser facilmente reparada, tá? A maioria dos casos de morte súbita, o primeiro sintoma é parada cardíaca. O que isso quer dizer? O cara que morre de repente no campo, o primeiro sintoma dele já é a parada, né? Então, você não tem como prever. A única forma de você conseguir prever, antever essa situação é fazendo uma avaliação médica. A gente estratifica os riscos, foca a avaliação da forma que for melhor para o seu caso e vê se existe algum indicativo de progredir essa investigação. Ou se a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, não dá para a gente fechar os olhos para isso. E principalmente pensando que por mais que... mas não tem médico do esporte em todo lugar, o SUS não tem médico do esporte. Hoje a gente tem muita evidência por aí. E se as pessoas têm essa própria conscientização de que elas têm que procurar o médico, simplesmente falar, olha, eu ouvi um médico do esporte aqui e ali na TV, na internet, dizendo que seria bom eu fazer uma avaliação cardiológica. Esses indivíduos eles têm conhecimento suficiente ou podem
procurar auxílio de outros profissionais, né? Na medicina isso existe muito, consulta com um colega, com um especialista, e saber, pô, tô com um caso aqui de um paciente que veio para mim, quer fazer a avaliação, o que eu faço? E é simples, né? Acabei de dizer, é simplesmente exame físico, que todo médico sabe fazer, a ausculta cardíaca e pedir um eletro, né? E simplesmente é super acessível. Claro que no sistema público de saúde Sim, a gente tem uma lentificação, mas ainda assim é acessível vai demorar para 8 meses. todo mundo, né?